Olá, gente, tudo bom? Boa noite, né? Alunos da Escola Luiz Eduardo Magalhães. É um prazer estar conversando com vocês e falar um pouco sobre uma das minhas paixões, que é aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no alto também, ó, estão vendo? Então, que uma das minhas paixões é a literatura africana. E aí, o que eu posso falar para vocês em tão pouco tempo? Seria bom, né, se vocês pudessem estar aqui comigo, ouvindo, vendo, fazendo perguntas, né? Mas vamos lá, o que eu posso falar com vocês sobre a África e sobre a literatura africana e sobre os contos africanos? Primeira coisa, quando a gente se aproxima do continente africano, tem sempre algo que eu sempre faço com os meus alunos, seja aluno da graduação, seja aluno do segundo grau, seja aluno de algum workshop, seja aluno de pós-graduação. A gente sempre faz uma atividade que eu vou pedir a vocês para fazerem rapidamente. Pensem por um tempo, pouco tempo, muito tempo não. Pensem por um tempo o que vocês sabem da África, ou o que vocês acham da África. Pensem nisso. Quando você pensa em África, o que vem à sua mente? Estão pensando? Vou dar mais alguns segundos para vocês pensarem. Ó, mais umzinho, doisinho, trezinho. Pensem aí, o que vem à sua mente? Qual é a imagem que aparece? Né? A imagem que aparece quando a gente pensa África. Eu tenho certeza que vocês pensaram um monte de coisas ruins e algumas coisas boas. Eu tenho certeza. Isso não muda, infelizmente. Bom, eu sei que teve gente que pensou assim: HIV, doença, né? AIDS, fome, guerra, né? Também deve ter gente que deve ter pensado assim: leão, floresta, National Geographic, candomblé, às vezes falam candomblé, não sei, cultura, cores, mulheres, são coisas, né, que vêm na nossa mente. E tudo isso, na maioria das vezes, estão relacionados a imagens estereotipadas do continente. E que é uma coisa ruim na maioria das vezes, né? Você viver ou pensar nas pessoas sempre em termos de estereótipo não é muito legal, né? Mas, com relação à África, o que eu posso dizer para vocês de novo é que se vocês têm curiosidade, vontade de conhecer qualquer povo, chegue através da literatura. Esse é um tipo de pensamento que lá atrás, alguns séculos atrás, muitos anos atrás, quem estava chegando na África, por exemplo, os europeus, eles tinham esse pensamento, e principalmente os religiosos, que foram em missões para catequizar, para converter as almas. Eles sabiam que para converter as pessoas, antes eles tinham que conhecer a alma dessa pessoa, a alma desse povo. E eles entenderam muito rapidamente que se eles soubessem as línguas africanas e se eles conhecessem os contos de tradição oral da África, eles iam chegar no coração e da alma daquele povo e iriam encontrar brechas para entrar e para colonizar e para converter e para subjugar e tudo que vocês vão ver da história do continente. Mas a literatura africana, ela é vastíssima, tanto quanto o continente. Pense assim, vocês conhecem o Brasil todo? Conhece todas as línguas que se falam no Brasil? Ou você também acha que no Brasil só fala português? Não, né? Mas aí eu deixo isso para vocês conversarem com a professora de português de vocês ou o professor, ok? Então, se vocês querem conhecer a África, a literatura africana, comecem pelos contos. Os contos de tradição oral são fantásticos. E a gente já tem muita coisa traduzida aqui no Brasil em português que vocês podem encontrar. Leiam autores clássicos, como por exemplo, o que eu adoro, Chinua Achebe. Chinua Achebe, ele é nigeriano, né? Ele é falecido, ele é ator nigeriano. E ele escreveu o romance de maior sucesso clássico
da literatura africana. Chama-se O Mundo se Despedaça. Leiam, é um clássico que todo mundo que gosta de literatura africana tem que ler e tem que passar por ele, viu? Mas eu também recomendo que vocês leiam, por exemplo, o livro, já tem em português, tá bom? Do Nelson Mandela, que são histórias mágicas. Madiba Magic. Em português eu acho que é Histórias Mágicas de Nelson Mandela. É um livro assim, ó, muito lindo, muito bem ilustrado, que tem contos de vários países, contos de tradição oral de vários países, de várias culturas, de várias etnias. E você vai conhecer um bocado dessas histórias, né? Um pouco desse povo ou desses povos, tá bom? Com relação a um texto também super contemporâneo, lindo, ó, que eu recomendo para vocês, Sue. É um livro infantil, é lindo. E quem escreveu, olha ali, vê se vocês conseguem ver, Lupita Nyong'o. Sim, Lupita Nyong'o. Por que não? Por que não? Ela tem as raízes dela aqui do lado de cá, no continente americano, mas ela também tem as raízes dela lá na África. E aí, como classificar Lupita Nyong'o e esse livro dela? Mas leiam também. Vamos lá. Que outros autores eu posso sugerir a vocês lerem? Já falei de Chinua Achebe, não é isso? Chinua Achebe, ele escreveu uma trilogia. 3 romances que contam a história da África, desde antes da chegada dos brancos colonizadores, o processo de independência e o após-independência. E Chinua Achebe também tem livros de poesia, ele também tem livros em português, tem livros de memórias e livros de ensaios. Mas são vários autores que eu separei aqui para indicar para vocês. Mia Couto. Leiam Mia Couto, eu coloquei aqui, ó, Confissão da Leoa, mas tem O Último Voo do Flamingo, E Se Obama Fosse Africano. Peguem para ler também. Deixa eu te falar uma outra autora que eu adoro, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Se não conhecem, vão ouvir falar dela agora, Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie, ela tem vários livros, né, romances publicados. Tem um livro de contos chamado A Coisa à Volta do Teu Pescoço, publicado pela editora... Como é que é o nome da editora dela? Eu esqueci agora, gente. Daqui a pouco. Companhia das Letras. Peguem Chimamanda Adichie para ler, porque ela é uma autora contemporânea. Ela fala da condição feminina, ela fala da mulher na África, ela fala de guerra, ela fala da guerra que teve na Nigéria, a guerra da Biafra. Ela fala sobre a imigração, sobre a mulher africana que se descobre mulher negra nos Estados Unidos. E tem uma diferença entre você ser negro na África, ser negro no Brasil e ser negro nos Estados Unidos. Tem diferenças. E essas diferenças você pode acessar através da literatura. Você pode também acessar através dos textos dos sociólogos e antropólogos. Mas na literatura você também consegue acessar essas questões, porque são questões profundas relacionadas à nossa existência, né? E o fazer literário é isso. O fazer literário, ele dá liberdade do escritor para criar a história que ele quiser. E histórias, na maioria das vezes, extremamente factíveis, verossímeis, que nós poderíamos estar vivendo a história daquela personagem, naquele enredo, naquela história, não é verdade? Então, só para terminar, vocês vão aprender, por exemplo, com o texto de Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, que a África tem história, que tem muitas culturas, muita sabedoria, conhecimento, ciência, uma língua própria. Cada povo tem a sua língua. Gente, na África você tem centenas de línguas que são faladas, milhares de línguas que são faladas. Cada povo tem a sua língua específica, viu? E vocês vão ver tudo isso nos textos literários. E os textos literários são fronteiras. Eu posso dizer com muita calma que o texto literário é um texto de fronteira para o homem e a mulher africana de se colocar no mundo. E é uma fronteira, e ela também é uma trincheira, trincheira de guerra. Ela é um caminho de expressão, de ser, de estar e de se impor no mundo.
Então, e também tem outra coisa, tem um autor brasileiro, Rogério Andrade Barbosa, que também fala de literatura africana. Vocês podem pegar o livro dele para ler também, livros de contos, que ele tem vários livros de contos republicados, né, de tradição oral africana, que ele publica aqui no Brasil. Tá bom? Obrigada. E qualquer coisa eu estou à disposição para vocês entrarem em contato comigo. Meu nome é Alexandra Gomes Nunes, eu sou professora de literatura africana e língua inglesa da Universidade do Estado da Bahia, com muito orgulho. Muito obrigada.